Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, dê saúde, força, né? E estou apresentando a Ti a palavra do Senhor que está em Jeremias, capítulo 23, né? Versículo 1, que diz assim: Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, e dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar, né? As farei voltar, né, aos seus apriscos, frutificarão e multiplicarão, né? Olha o que Deus está falando. E a farei voltar dos meus apriscos. Aí diz aqui, olha aqui que fala, e levantarei sobre elas pastores que apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus está falando, né? Em Ezequiel 34 fala sobre o pastor, né? O pastor de bode, né? É o pastor que só quer apacentar a si próprio, mas não apacenta as ovelhas, né? É o pastor, está aqui, Ezequiel 34, diz assim, né? Olha aqui a palavra do Senhor, né? Que diz assim: aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores de Israel, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Come da gordura e veste da lã, e degolas o cevado, mas não apacenta as minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste. Olha aí, olha Deus falando. Esse pastor que come da lã e não quer apacentar a ovelha, são pastores de bode, gananciosos, falsos profetas, comilões, que só sabe se meter em política, só sabe ficar vivendo de política. Eu sou de fulano, de ciclano, mas não é de Cristo, porque quem está com Cristo não se mete em política. Quem é de Cristo não se mete em política. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Rei, não há outro Deus além dele, né? E homens se metendo em política, falando besteira, né? O Senhor vai cobrar desses pastores com a vara de ferro dele, vai cobrar. Aí depois, naquele grande dia, vai achar que vai ter mordomia, vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia não, porque o Senhor vai cobrar. Ele mesmo vai recolher as ovelhas dele na terra e vai dar vitória, vai dar saúde, e ele mesmo vai apacentar. Olha aí, muitos pastores vão ter que dar conta. Muitos pastores vão ter que dar conta das ovelhas de Cristo, porque o Senhor vai cobrar. Aí tanto que ele diz, o Senhor Jesus diz em João 10, né? Eu sou o bom pastor. Eu sou um bom pastor. Os pastores que entram pela janela são ladrões e salteador, são bodes, né? Apacentar a ovelha não é brincar com a vida da ovelha, né? A ovelha precisa de alimento. Tem muitas ovelhas passando fome, muitas pessoas desempregadas, e aí está na igreja e o pastor está comendo da lã, só sabe comer da lã, só quer mordomia e só quer
viver na bonança. Aí vai na casa da ovelha, a ovelha está passando fome, passando necessidade, a ovelha não tem dinheiro, aí ele vai lá, faz uma oração, aquela oração de fariseu, e diz para a ovelha assim: agora tu espera a comida que Deus vai mandar para você do alto. Em Tiago diz que se você vai na casa de uma pessoa, orar pela pessoa, a pessoa está sem nada dentro de casa, você tem que dar alguma coisa. Se você não der, a sua oração é em vão, não serve para nada, porque a ovelha vai ficar passando fome e você vai para sua casa para comer comida. Então saiba de uma coisa, né? Temos que entrar na posição. Deus vai cobrar desses falsos pastores, falsos profetas que quer arrancar da lã da ovelha, né? Só quer viver de carrinho bom e a ovelha passando fome. A ovelha em casa não tem nem comida. Ele não vai lá para orar não, ele manda o diácono lá orar. Ele segura, o diácono segura o pepino, porque ele mesmo está na mordomia no cantinho dele. E aí diz assim: eu vou para o céu. Vai ter muita gente que, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos falsos profetas, muitos crentes que vão descer à sepultura e vão encontrar com uma decepção no inferno, com o próprio Satanás. Por quê? Porque são homens que estão brincando com Deus, estão vivendo uma vida medíocre, brincando com Deus, pensando que Deus vai pegar, é graça. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala: não use da graça para dar ocasião à carne. Temos que buscar, temos que estar presente, buscar a face de Deus, porque não adianta, não existe graça, não existe graça quando você está vacilando, né? Gente vacilona, gente, pastores se metendo em política, optando por um e por outro. Jesus não mandou ele se meter em política. Daniel era político. Mentira, Daniel simplesmente Deus botou ele ali para usar ele com poder, para glorificar o nome dele, mas não quer dizer que Daniel era político não, que Daniel estava ali por um mistério de Deus e acabou. Daniel não era político, Daniel foi usado por Deus para mostrar o poder dele para Nabucodonosor. Se você ler Bíblia, você vai entender. Essa conversa fiada é muitos marcando a data que Jesus vai voltar em tal dia. Jesus não vai voltar em tal dia, porque Jesus não mandou marcar data, não estipulou, né? Muitos falsos profetas querendo aparecer na mídia, no YouTube, marcando data. Essa raça dizendo que Jesus vai voltar, que olha aí, um já falou que teve um falso profeta que debateu comigo no YouTube, dizendo que